O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram a Jesus. Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, é muito interessante hoje nós refletirmos sobre o jejum, quando já estamos quase nos aproximando do período da Quaresma. Jejuar é uma prática antiga, que não faz parte só da nossa doutrina cristã, mas que já era presente em várias religiões antigas, inclusive no judaísmo, como nós acabamos de ouvir. Jejuar significa oferecer a Deus um sacrifício. É uma forma de oração também. Jejuar significa abster-se de alguma coisa, diminuir a quantidade de alimentos, experimentar a fome, mas não por um prazer de sofrer, como alguém poderia querer deturpar o sentido, não. Ninguém gosta, mas faz aquele pequeno gesto de sacrifício e oferece a Deus como uma forma de oração, em reparação de alguma falta, ou então pedindo uma graça especial, ou para crescer ainda mais espiritualmente. Porém, o Senhor Jesus hoje nos coloca atentos para um perigo de que as práticas exteriores não correspondam com o que nós temos dentro. Isso é um perigo real. É um perigo do qual nós devemos fugir, porque de nada adiantaria oferecer a Deus um jejum se a nossa fé em Deus é pequena, imatura, vacilante, que se deixa abalar por qualquer coisa, que não se mantém firme nas dificuldades. E é interessante porque, seja o Evangelho, que a primeira leitura do livro de Samuel, nos levam a perceber esse desejo de Deus. Antes que oferecer o sacrifício, ele pede a obediência à sua palavra. Foi o que Saul não quis fazer. E não quis fazer por quê? Porque ele quis ser mais do que Deus. A verdade é essa. O seu orgulho foi maior do que a fé que ele dizia ter em Deus.
Deus deu uma ordem para ele, e ele transgrediu aquela ordem, e ainda quis dizer que tinha feito aquilo que o Senhor tinha mandado. Por quê? Porque era para ele ir e vencer aquele povo inimigo e tal, mas não era da vontade de Deus que eles se apropriassem dos despojos. Vocês sabem que quando tem uma guerra, quem é vencido perde tudo que tem. Isso acontecia demais. Acontecia muito quando a gente assiste aqueles filmes ou lê as histórias das guerras que os romanos e os povos da Idade Antiga faziam. Quando eles conquistavam um povo, eles traziam as riquezas daquele povo todas para a sede do governo, para o lugar onde o imperador morava. E também os soldados iam guerrear pensando nisso, na possibilidade de se apropriar de bens, de pegar aquilo que eles pudessem pegar para poder trazer. Além do soldo, do dinheiro que eles recebiam, tinha também esse aspecto de se apropriar daquilo que era daquele povo vencido. Mas Deus deu uma ordem muito bem precisa, bem clara para Saul, que ele fizesse a guerra, mas que não se apropriasse do que era do povo, que ele fizesse aquilo que deveria ser feito, mas colocou um limite. E foi justamente esse limite que Saul não obedeceu. Vamos colocar isso na nossa vida. Vamos tentar trazer para a nossa realidade aquilo que foi o pecado de Saul. Será que também nós, na nossa caminhada com Deus, volta e meia, fingimos fazer a vontade de Deus quando na verdade nós fazemos a nossa vontade? Será que de fato nós somos atentos àquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina através do Evangelho? E se tem uma coisa que nós compreendemos lendo esse trecho do Evangelho de hoje, que mais do que o jejum que os fariseus e os discípulos de João Batista estão preocupados em fazer, aquilo que Jesus Cristo deseja é que eles escutem a sua palavra, que eles escutem o seu ensinamento, que eles estejam atentos. Por quê? Porque até o jejum será diferente, terá um sentido verdadeiro. Tem gente que gosta de mostrar até as marcas que tem no joelho, que de rezar. Adianta? A gente não reza para isso. A nossa vida espiritual, ela tem que ser muito bem cuidada, para que não seja um exibicionismo. Tem que ser vivida com humildade. E mais do que o sacrifício, o Senhor quer a obediência. Quando a gente escuta essa palavra, eu gosto sempre de falar porque a obediência dói nos nossos ouvidos. A palavra obediência dói. Porque parece que quando a gente fala de obediência, nós estamos negando a liberdade do ser humano de decidir sobre a sua vida. Mas até que ponto nós somos livres mesmo? Quando a gente diz que está fazendo livremente uma escolha e tal. Quando nós compreendemos a importância do Evangelho, quando nós meditamos a palavra de Deus, nós percebemos que o que nos liberta mesmo é a palavra de Deus. A vontade que o Senhor quer que nós sejamos livres, nós encontramos nos seus ensinamentos. Livres da maldade, livres da ambição, livres da escravidão, do apego às coisas terrenas, aos bens materiais, livres de nós mesmos. O discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, à medida que ele vai progredindo, hoje me mandaram uma mensagem, eu estava lendo, que uma reflexão que o Papa Francisco fez esses dias, dizendo que quando a gente passa de uma certa idade, começa a perceber que o relógio que a gente compra por um preço mais barato, marca a hora igualmente aquele mais caro, né?
O caboclo quer comprar um relojão de 5.000 reais, mas se ele comprar um de 150 vai marcar a hora do mesmo jeito, né? Mas aquela vontade de se sobrepor aos outros, de aparecer, de querer mostrar que a gente tem, né? Às vezes nem tem, mas quer mostrar. Então são essas coisas que aprisionam o ser humano, de modo particular a questão da vaidade. Meu Deus do céu, como a vaidade é um risco na vida da gente. Foi vaidoso também Saul. Ele quis mostrar que ele era rei tanto quanto os outros. Só que Deus queria que ele mostrasse que ele era um rei diferente. Os outros reis, quando combatiam, faziam aquela limpeza toda e matavam o povo, violentavam as mulheres, levavam tudo o que encontravam de valor. Deus não queria isso, queria que ele mostrasse uma maneira diferente de governar. Mas ele, por vaidade, quis passar por cima da ordem de Deus. Isso é um risco também na nossa caminhada espiritual. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Se eu falo e fico pensando, meu Deus, diariamente nós corremos esse risco de passarmos por cima das ordens de Deus em nome da nossa vaidade. Aí nós deixamos de obedecer a Deus para nos tornarmos escravos dos nossos vícios, dos nossos defeitos e daquilo que a sociedade apresenta como bom, como verdadeiro. Quantas vezes nós encontramos pessoas maravilhosas que não conseguem libertar-se do domínio de uma ideologia. Hoje a ideologia é colocar Deus para fora, né? Às vezes a gente entra numa casa de família que se diz cristã, você pega uma lupa, aquele negócio para aumentar, e pode procurar se acha naquela casa de cristãos um sinal. Não acha. Por quê? Porque a moda hoje é não colocar nem um crucifixo na sala. Por quê? Porque isso é coisa ultrapassada, é coisa antiga, né? Ou então, como diria alguém, é coisa de pobre, né? São certas ideias bestas que vão entrando e que fazem com que a gente perca muito. A gente perde demais seguindo as modas. Estejamos atentos, queridos irmãos e irmãs. Aquilo que hoje a palavra de Deus nos fala, não é que o jejum seja uma coisa ultrapassada e que não serve. Pelo contrário, o que a palavra de Deus nos ensina hoje é que o jejum, acompanhado de uma reta consciência, ele tem um valor imenso diante de Deus. Quando ele é feito com fé e ao mesmo tempo acompanhado da obediência a Deus, da escuta atenta da sua palavra, o jejum se torna uma arma poderosa para o nosso crescimento espiritual. Portanto, nos preparemos bem direitinho, que daqui a uns dias, no período da quaresma, eu tenho uma lembrança, falar da quaresma, foi uma vez no lugar onde eu morei que o pessoal dizia assim, sexta-feira santa. Cheguei atrasado para a celebração da sexta-feira santa porque teve uma peixada lá em casa, mas todo mundo comeu. Eu digo, mas não é dia de jejum? Não, é dia de comer peixe. Aí a gente come 3 quilos de peixe. Eu digo, poxa, que compreensão. Realmente a gente precisa abrir os olhos para poder compreender melhor as coisas. Que a palavra de Deus nos ilumine e que nós possamos cada dia mais sermos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso nós nos tornaremos pessoas livres e cheios da graça de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.